aprovado um novo pacote de medidas de apoio à economia. São, no total, 7 mil milhões de euros. Mas grande parte desta fatia, estamos a falar de 5.600 milhões de euros, resulta do adiamento do pagamento de impostos e contribuições por parte das empresas. Ou seja, este dinheiro que aqui está, todo, é dinheiro que o Estado vai na mesma recebe mais tarde. Há ainda 300 milhões de euros em novas linhas de crédito garantidas pelo Estado. Ou seja, este dinheiro só vai sair dos cofres públicos em caso de incumprimento por parte dessas empresas. Há também um conjunto de novas medidas e o alargamento de outras já existentes para apoiar empresas. Neste caso, valem cerca de 400 milhões de euros. Para o apoio ao emprego, em medidas como o layoff simplificado, estão destinados mais 700 milhões. Esta é então a despesa que é já certa para os cofres do Estado, ou seja, se fizermos as contas todas, o apoio efetivo que o Governo garante para já à economia é de 1.100 milhões de euros. As novas medidas reforçam o apoio aos setores mais afetados. Regresso ao layoff simplificado. Era apenas para empresas encerradas por ordem legal, agora inclui as empresas com quebras de encomendas por outras estarem de portas fechadas. E o regime é alargado aos sócios gerentes. Há também a redução ou até a isenção da taxa social única no turismo e cultura. Nas situações em que as empresas ainda têm aqui uma responsabilidade e ainda pagam uma parte do seu salário e, portanto, quando têm quebras de faturação, até 75%. Isto significa que, independentemente da dimensão, estas empresas do turismo e da cultura terão isenção da contribuição contributiva nestas situações durante 3 meses. As médias e grandes empresas do turismo vão ter uma nova linha de crédito até 300 milhões de euros. É o antes e o depois do anúncio das medidas de apoio. Vão ser prolongadas até final de setembro, reforçadas e mais abrangentes. E os apoios podem ser cumulativos. Estas medidas correspondem a mais de 7 mil milhões de euros, dos quais 1.160 milhões de euros são apoios a fundo perdido, dirigidos às empresas, e a isto acresce também apoios importantes no setor do desporto e da cultura. Uma empresa pode combinar o conjunto dos apoios do programa Apoiar com o incentivo à retoma, aquele programa de 2 salários mínimos por posto de trabalho. Para ajudar a tesouraria das empresas, há flexibilidade no pagamento de impostos e um plano de prestações sem juros para o IVA, para o IRC e quanto ao IRS, as empresas podem adiar a entrega da retenção na fonte dos trabalhadores. E quem fez dívidas este ano não vai ficar de fora. As novas dívidas que tenham sido constituídas neste primeiro trimestre, quer por empresas em processo de recuperação, quer por empresas em insolvência, possam integrar essas mesmas novas dívidas nos planos prestacionais em curso. É um conjunto muito significativo de apoio com um potencial de liquidez para a economia de cerca de 6 mil milhões de euros. E quem recorrer a ajudas públicas vai ter que manter os postos de trabalho por 3 meses. Os parceiros sociais dizem que é urgente que estes apoios cheguem agora rapidamente às empresas. Os patrões dizem que o Governo vai respondendo, embora de forma lenta, ao que se lhe pede. Já os sindicatos estão ainda a analisar estas medidas. O Governo anunciou prolongamentos e reforços das medidas de apoio às empresas. A Confederação do Comércio e Serviços diz que há pontos negativos e positivos. João Vieira Lopes refere que, em matéria de impostos, há uma discriminação no tamanho das empresas do setor. Há um conjunto de setores que todas as empresas são abrangidas. No caso do comércio e serviços, só as PMEs, o que consideramos que não tem sentido, porque todos os setores, enfim, que tiveram que encerrar ou que sofreram as consequências do encerramento de outros, deviam ser abrangidos. João Vieira Lopes realça ainda o alargamento do programa Apoiar, mas lembra que há empresas, como as de abastecimento, que foram obrigadas a fechar portas e que estão fora do apoio. A Confederação Empresarial de Portugal diz que, a pouco e pouco, o Governo responde às solicitações das empresas. No entanto, ficam por responder algumas outras, nas quais continuaremos a insistir: a capitalização das nossas empresas, a questão dos seguros de crédito
o reforço das linhas de passe exportadoras. Nós necessitamos de reforçar a nossa base exportadora e, por isso, as exportadoras, as empresas exportadoras, o apoio que receberam esgotaram rapidamente essa linha de apoio. Era fundamental reforçá-lo. A Confederação do Turismo considera positivos os novos apoios e pede que cheguem rápido às empresas. Os sindicatos dizem que estão a analisar o reforço das medidas. A CGTP lembra que é preciso proteger os trabalhadores e os postos de trabalho, principalmente quem perdeu rendimentos. É preciso haver medidas que garantam o crescimento do emprego, o aumento dos salários, o incremento do mercado interno e da produção nacional para desenvolvermos a nossa economia, porque essa será a melhor medida para apoiar também as empresas. A UGT aplaude o alargamento dos apoios. Portanto, é com agrado que vemos, por um lado, a abertura do layoff finalmente, e aí vale mais tarde do que nunca, aos sócios gerentes, como sabe, representa uma fatia importante daquilo que é o emprego em Portugal. São centenas de milhares de postos de trabalho do pequeno comércio e o pequeno negócio. E é bom sinal, portanto, que o Governo tenha feito esta abertura. Patrões e sindicatos defendem que, acima de tudo, o dinheiro tem de chegar às empresas o mais rápido possível. Marcelo Rebelo de Sousa elogia o plano de desconfinamento do Governo. Em declarações à RTP, o Presidente da República destaca o equilíbrio muito razoável e muito prudente da reabertura do país. Diz que combinou com António Costa não se dirigir ao país por estar a caminho de Roma. Sim, o Sr. Presidente vai falar agora. É o exame de Marcelo ao plano de desconfinamento do Governo. O Presidente dá nota positiva às decisões de António Costa. Há aqui uma preocupação de conciliar a ideia de desconfinamento com prudência e precaução. Aquilo que foi feito pelo Governo foi aquilo que resultou da convergência de várias propostas de especialistas, daquilo que os partidos disseram ao Primeiro-Ministro, disseram ao Presidente da República, e daquilo que resultou do diálogo entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Marcelo Rebelo de Sousa desvaloriza não ter feito uma comunicação ao país esta quinta-feira e esclarece que tudo foi coordenado com o Primeiro-Ministro num jantar na quarta-feira, antes da deslocação ao Vaticano. Foi precisamente esse encontro que se programou que o Presidente não falasse, porque sabia que o Presidente partia para Roma antes do Conselho de Ministros terminar. O Primeiro-Ministro falou mais tarde do que a partida do Presidente e, portanto, fazia sentido ser o Primeiro-Ministro a apresentar o plano, em concreto aos portugueses, e não fazia sentido, e era impossível ao Presidente estar a intervir depois disso. Acertou-se isso com o Primeiro-Ministro e foi assim que correu. É a luz verde do Presidente da República à reabertura do país. Marcelo Rebelo de Sousa reafirma que está para durar a cooperação estratégica com o Governo no combate à pandemia. E com o plano apresentado, muitos cabeleireiros e esteticistas já estão a preparar o regresso dos clientes a partir de segunda-feira. A venda de bebidas em takeaway e ao postigo também é uma medida importante do ponto de vista financeiro, em especial para os empresários da restauração. Podemos confirmar para quarta-feira, às 6? Não podíamos, mas mais a tempo. Não faz muito. Queria marcar para quando? Desde ontem ainda não tinha saído a notícia final. Já estava um pânico lançado. Os telefones não pararam. Não pararam. Até agora não param. As agendas já estão quase cheias. Há pouco tempo para preparar tudo. Shampoo, condicionador. Foi muito em cima da abertura. Temos muita coisa para organizar em muito pouco tempo. Estávamos convencidos que era no início de abril. A abertura para agora, para esta semana, foi muito boa, foi muito positiva. E não estava à espera. Durante a semana, estes estabelecimentos podem encerrar às 21 horas, aos fins de semana e feriados, às 13. Empresários e funcionários ainda não conseguiram recuperar do primeiro confinamento e as dívidas acumulam-se há um ano. De acordo com um estudo da plataforma online Fixando, realizado durante o segundo confinamento a 7.600 profissionais do setor, 45% recorreram à ajuda do Estado, 18% foram apoiados pela família e 9% contraíram empréstimos bancários. No primeiro confinamento, falando da minha pessoa, tinha algum dinheiro guardado que, pronto, deu para
consegui gerir algumas coisas, mesmo de casa, não é? Como todo mundo tem, despesas. Neste segundo confinamento já não tive essa hipótese, então foi mais complicado, mas vai sempre aparecendo algumas ajudas de familiares. O Governo realmente anuncia muitos incentivos, anuncia muitas ajudas. O que é facto é que essas ajudas não chegam às empresas. O inquérito da Fixando diz ainda que cada profissional terá perdido cerca de 175 euros por dia. Perdi realmente bastante, porque tenho os funcionários em casa, as rendas, impostos, fornecedores, tudo continuou a cair, não é? Também a partir do dia 15 é permitida a venda ao postigo de bens não essenciais e bebidas em takeaway. Isto agora é uma ajuda, por exemplo, o café, os pequenos almoços, o meio de leite, os galões, mexe com tudo. Porque as bebidas acabam por levar um bolo, maçãs, o pessoal toma um pequeno almoço, acaba sempre por levar mais qualquer coisa, além do pão, não há café, não há um refrigerante, não há uma garrafa de água, as pessoas acabam de não levar praticamente nada, não é? Os clientes estão prontos para apoiar estes empresários. Acho que o facto de estarmos demasiado próximos das pessoas poderá ser um perigo. As pessoas têm que ter a sua consciência e saber que o distanciamento é realmente necessário. Só o retalho alimentar pode ficar aberto durante mais tempo ao fim de semana, até às 19 horas. No primeiro confinamento acreditavam que ia ser o fim, mas aguentaram porque investiram dinheiro, expectativas e sonhos nestes negócios. Contam os dias para voltarem a abrir as portas. E depois da Páscoa, há novas etapas previstas no plano de desconfinamento. O Governo prevê que os cafés, as pastelarias possam reabrir as esplanadas até um máximo de 4 pessoas por cada mesa. O mesmo acontece com as lojas, com porta para a rua, com menos de 200 metros quadrados. Já os ginásios podem abrir a 5 de abril, mas sem aulas em grupo. Como ficamos 2 meses também fechados, agora limpar um bocadinho, arranjar para ficarmos disponíveis para o público. IESA não tem mãos a medir para deixar tudo pronto até a segunda-feira. Fazemos uma venda assim mais à porta. A pessoa escolhe, se já tiver uma coisa na cabeça, nós também podemos mostrar ali alguma coisa na porta e eles fazem a compra assim. Por enquanto é só ao postigo, mas depois da Páscoa a loja reabre ao público. Com restrição, poucas pessoas, o álcool em gel, com distanciamento, então normalmente se entra uma família de 2 pessoas, 3, eu já não deixo entrar mais ninguém para ficarem mais à vontade. A cerca de 200 metros daqui, António Duarte, que nunca deixou de trabalhar mesmo em takeaway, prepara a reabertura ao público, ainda que de forma faseada. É um sinal de esperança, tendo em conta que a partir de daqui a 2 semanas poderemos vender nas esplanadas e contamos a partir de 19 de abril abrir o restaurante até às 10 da noite e aos sábados e domingos até à 1 da tarde, aproveitando a janela de oportunidade que finalmente surge. Este grupo, com 4 restaurantes a cargo, fez as contas e no último ano os prejuízos rondam os 90%. Custos com rendas, os custos com empréstimos bancários que pedimos e que foram muito expressivos, tem a ver com fornecedores, com as matérias-primas que vamos servindo, tem a ver com a questão do layoff, nem todos os nossos funcionários estão em layoff, e uma porcentagem que está a trabalhar para assegurar precisamente os serviços, quer de takeaway, quer de entrega em casa. Cenário desolador, triste. Temos o espaço fechado há 2 meses, com a manutenção que todos os dias temos que fazer, mas deserto de pessoas. Antes da pandemia, este espaço recebia 1000 pessoas por dia. Em 12 meses, 34% dos clientes desistiram e muitos continuam a cancelar a subscrição. Ficámos muito desiludidos, mais uma vez, com a postura que tiveram em relação ao setor. Eu acho que existe uma ideia errada ainda de quem toma decisões, de que este é um setor de entretenimento. Mas não, é uma ideia errada, porque nós somos promotores de saúde, as pessoas precisam de nós. E segundo o decreto do Governo, podem reabrir a 5 de abril, mas sem aulas de grupo. Só o tempo dirá, uma vez que o plano de desconfinamento depende do evoluir da pandemia. A previsão é de que, a 19 de abril, os centros comerciais possam também abrir portas. Compreendemos estas medidas de confinamento, mas somos contra a forma drástica como elas são tomadas. O inverno está a acabar com lojas desertas. Espera-se que a nova estação traga os tão esperados clientes.
Perante este novo plano do Governo, como reagem então muitos dos empresários em Portugal? Em Lisboa, em direto, está agora a Soraya Ramos e no Algarve, o Duarte Baltazar. Boa noite aos dois. Soraya, começo por ti. Aí na Avenida da Igreja, em Lisboa, há quem esteja, imagino, aliviado porque pode abrir portas, outros com a frustração de que vão ter que continuar encerrados. Sim, e esta hora, como é hora de jantar para muitos dos portugueses, nota-se que há mais movimento exatamente nos restaurantes que podem neste momento servir em takeaway e servir ao postigo. Por isso aqui é importante perceber-se porque é que este restaurante tem tanta fila. Uma churrasqueira onde trabalha Henrique Dias há já 35 anos. Pergunto-lhe o que é que mudou com a pandemia aqui dentro. Eu não percebia. O que é que mudou com a pandemia aqui dentro? Mudou que a gente tem mais dificuldade em servir o cliente. Temos que vir aqui à porta entregar. É tudo muito mais lento. Demoramos muito mais. As filas depois são muito grandes. E antigamente eram 3 ali no balcão, agora é só... Balcão. Agora é só um. É tudo muito mais demorado. Notam quebras no negócio? Um bocado, mas mesmo assim não nos podemos queixar. Obrigada ao Henrique Dias, trabalha neste restaurante desde 1986, um restaurante que tem muita fila à porta, exatamente porque as pessoas querem levar o jantar para casa e podem, nesta altura, levar em takeaway, servido naturalmente ao postigo. Ao lado há várias lojas de vestuário, sapatarias, essas vão ter de continuar fechadas e lá ao fundo há farmácias que estão, como sempre estiveram, abertas. Ao fundo da avenida há uma igreja e é daí o nome da Avenida da Igreja. Essa igreja continuará fechada porque as missas ainda não são presenciais. Soraya Ramos, na Avenida da Igreja, e de Lisboa vamos para a Marginal de Olhão. Duarte Baltazar, como é que os proprietários dos restaurantes aí em baixo receberam este plano do Governo? Abertura condicionada e só a partir de 19 de abril. Com algumas expectativas, João, muito boa noite, porque se em Lisboa a hora de jantar reúne algumas pessoas junto aos postigos, aqui na Marginal de Olhão, que é a evidência da suspensão de todo este setor, a situação é bem diferente. Não há ninguém à porta dos restaurantes. E é por isso também, como nos mostra o Pedro Miguel Tavares, que alguns dos empresários de restauração, nomeadamente de marisqueiras, como é o caso do Bruno Brito, ficaram razoavelmente satisfeitos com este anúncio de desconfinamento gradual, nomeadamente porque a partir do dia 5 de abril vão poder voltar a ter esplanada. Boa noite. Sim, nós estamos um pouco felizes porque vamos já poder desconfinar aos poucos, a conta-gotas, como o nosso Primeiro-Ministro diz, embora, a meu ver, já seja um pouco tardio, porque estão muitas pessoas a passar por situações muito desagradáveis, pobreza, fome e pronto, é o que se tem visto. É isso que tem sentido aqui no Algarve, em particular em Olhão. Ao nível do setor da restauração, por exemplo, está a conseguir manter-se com o takeaway? Não. Temos quebras bastante superiores, muito elevadas mesmo, e está a ser muito difícil. O desconfinamento gradual parece-lhe demasiado lento ou parece-lhe ao ritmo acertado? A meu ver, eu acho que é muito lento. Já devia terem tomado medidas para desconfinar muito mais cedo do que agora que vamos fazer. Pronto, e o meu ponto de vista é esse. Muito bem, muito obrigado então, Bruno, e boa sorte. De qualquer forma, é claro que este setor, e em particular numa cidade pescatória como esta, aguarda que, por altura do verão, da época balnear, a normalidade esteja reposta dentro das possibilidades, é claro. Duarte Baltazar, no Algarve, e a expectativa de que venham aí dias melhores. O Governo deu autorização à venda de testes rápidos para a Covid-19. Agora podem ser comprados nas farmácias. O plano está aprovado, mas importa olhar para o índice de transmissibilidade do novo coronavírus e que subiu em Portugal. O R está nesta altura em 0,80, depois de ter descido a 19 de fevereiro até 0,66. É notório
que está a desacelerar esta tendência de decréscimo que precisamos. Apesar disso, Portugal é neste momento o país com a maior taxa de incidência de casos por 100 mil habitantes na União Europeia. Olhando para aqui, Portugal está nessa boa posição. Os últimos dados do relatório do Instituto Ricardo Jorge apontam agora para 105 novos casos por cada 100 mil habitantes em Portugal. De todas estas regiões, há diferença. É Lisboa e Val do Tejo, aqui a cor de laranja, que continua no patamar acima. 125,5 casos por cada 100 mil habitantes. A evolução destes dois índices, transmissibilidade e incidência, recordo, é que vai determinar a continuidade ou não deste plano de abertura do país. Os investigadores que entregaram ao Governo a proposta científica para planear o desconfinamento admitem, no entanto, que a decisão do Governo de abrir já as escolas antecipa o que tinha sido proposto pelos cientistas. Dizem que é uma decisão política. Admitem que foram cometidos erros no Natal que não podem mesmo repetir-se. Nós não podemos relaxar outra vez. Esse é um risco que nós não podemos correr. Há aqui dois objetivos principais que devem orientar o futuro, que é baixa incidência, RT baixo. Os investigadores encarregues de propor ao Governo uma estratégia de desconfinamento dizem que o plano agora apresentado pelo Executivo é uma decisão política informada. Houve algumas alterações, nomeadamente o ritmo de implementação do levantamento de medidas restritivas. Portanto, vamos ter já, nesta primeira fase, por exemplo, a abertura do primeiro ciclo. É uma opção política legítima. O plano do Governo, após ouvidas dos peritos, teve também em conta a discussão com os outros parceiros, com os parceiros políticos, os parceiros sociais e económicos, e, portanto, é complementar do nosso. Todas estas medidas têm que ser acompanhadas de comportamento individual e coletivo, mas também capacidade no terreno de identificar precocemente os casos, de implementar as medidas de saúde pública de uma forma imediata. E para isto é preciso que haja uma boa estratégia de testagem e também garantir que o plano de vacinação, que a estratégia de vacinação é feita de uma forma célere. Os investigadores alertam para a necessidade absoluta de manter baixa a incidência de infecções e a taxa de transmissibilidade, correndo o risco do regresso de medidas mais restritivas. As viagens de Portugal para a Alemanha são de novo possíveis a partir do próximo domingo, mas com algumas regras. A Alemanha retirou assim Portugal da lista de países com elevada incidência de mutações do novo coronavírus. Desde final de janeiro que eram então proibidas estas deslocações de Portugal para a Alemanha por qualquer via. O Ministério da Administração Interna anunciou, entretanto, que até à Páscoa se mantém o controle de fronteiras com Espanha, uma situação a rever, mas só depois da Páscoa, se os dados relativos à pandemia dos dois países assim o permitirem. A Itália vai voltar a entrar em confinamento nacional no período da Páscoa também, perante uma nova onda de contágios de Covid-19. Entre a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa, todos os italianos são obrigados a ficar em casa, só podem sair por motivos de força maior. O comércio não essencial vai encerrar, será proibido também circular entre regiões italianas. 2/3 da população, incluindo cidades como Roma e Milão, vão passar a estar também em zona vermelha a partir de segunda-feira, ou seja, são aplicadas mais restrições, entre elas o encerramento de escolas e restaurantes. A Alemanha admite que também está a iniciar uma terceira vaga de Covid-19. A variante britânica está próxima de ser mais dominante e há estados em que a estirpe da África do Sul representa já 15% de novos contágios. O governo pondera assim recuar no desconfinamento. França também a ponderar aumentar as restrições, sobretudo na região de Paris. A capital francesa registra um aumento preocupante de internamentos, sobretudo nos cuidados intensivos. A Organização Mundial de Saúde diz não existirem razões para se suspender o uso da vacina da AstraZeneca. Garante que não existe uma reação ou uma relação causa e efeito com a formação de coágulos no sangue. A Agência Europeia de Medicamentos defende o mesmo, garante que a vacina é segura, mas alerta para a possibilidade de ocorrerem alergias graves.
Numa aldeia no sul da Bulgária, uma mulher de 57 anos morreu 15 horas depois de ter tomado a vacina da AstraZeneca. Por precaução, o governo de Sófia também suspendeu o uso da vacina sueco-britânica. Разпореждам AstraZeneca, британската ваксина, да бъде спряна за поставяне, докато не дойде писмено от Европейската агенция по лекарства точно и ясно потвърдена диагноза. Може или не може? Да, не. До тогава я спират. A Bulgária junta-se ao grupo de mais de 10 países europeus que opta por esta suspensão temporária. Itália fez o mesmo. Per tutte le persone che sono in attesa della somministrazione momentaneamente sospesa, sarete ricontattati quando l'autorità nazionale sanitaria di riferimento svolgerà gli approfondimenti su alcuni lotti. A Agência Europeia de Medicamentos está a investigar a relação causa e efeito em 30 episódios de trombose que surgiram entre 5 milhões de pessoas que receberam a vacina da AstraZeneca. Apesar de nenhum estudo estar ainda concluído, o regulador europeu garante que os benefícios são maiores que os riscos. O mesmo defende a Organização Mundial de Saúde, que tem um comitê de peritos a reanalisar a vacina. Thromboembolic events do happen in the population, so it's not clear whether this is something that was going to happen or whether there was any relationship. We've reviewed the data on deaths. There has been no deaths to date proven to have been caused by vaccination. Ao que tudo indica, as vacinas que estão a ser analisadas pertencem a um lote de 1 milhão de doses que foram distribuídas por 17 países europeus. Portugal não os recebeu e vai continuar a usar a vacina. O Reino Unido, a Alemanha, a França e os Estados Unidos também não prescindem de administrar a AstraZeneca. As creches e as escolas do ensino pré-escolar já se estão a preparar para reabrir na próxima segunda-feira. Para muitos é um alívio, para muitos pais é sobretudo um alívio, porque estão em teletrabalho e assim podem ter um pouco mais de descanso em casa. Foram dias e dias muito difíceis de gerir. Rita e o marido em teletrabalho e os 3 filhos fechados em casa. Primeiro tenho que estar as necessidades delas. E eu não consigo estar concentrada no meu trabalho e não consigo de todo fazer as minhas coisas se elas não estiverem tranquilas. Mas, a partir de segunda-feira, volta tudo a ser como antes. Eles na escola são muito mais autónomos. Aqui são muito castrados, não é? Porque na escola eles podem participar quando querem, ou pelo menos conseguem estar muito mais... são muito mais instintivos do que em casa. Em casa não dá, têm um microfone, estão à distância do microfone e são castrados nesse sentido, não é? Francisco está no pré-escolar, a aula de música é divertida, mas à distância, diz, não é a mesma coisa. Não me deixam falar. Não te deixam falar? Então não tens... Mas se puseres o dedo no ar... Deixam falar. Dizem o meu nome e põem o dedo no ar. Já no 4º ano, a irmã mais velha tem saudades dos amigos e prefere as aulas presenciais. Sinto que são muito mais horas em trabalho individual e temos muito mais trabalho em casa do que na escola. Nas escolas está praticamente tudo pronto para receber os alunos. Sentimos que estamos preparados para dar essa resposta, quer do ponto de vista da logística, quer do ponto de vista das abordagens pedagógicas, evidentemente com a capacidade de proceder ao ajuste necessário de quem está a trabalhar neste momento com o modelo de ensino à distância e passar para o modelo presencial. Toda a questão da manutenção e higienização dos espaços, sinalização, portanto, tudo está operacional. O tão aguardado regresso à escola vai ser comemorado na casa de Rita. Eu vou fazer uma festa em casa. João Loureiro já foi ouvido pela Polícia Judiciária em Lisboa, em causa a apreensão de mais de meia tonelada de cocaína no interior do avião no Brasil. Marcelo foi de manhã, assim, recebido pelo Papa e à tarde pelo Rei de Espanha. Já vamos ver as reportagens
reportagens com o Presidente da República. Não se esqueça, hoje também, sexta às 9, para já, breve intervalo, pouco mais de 3 minutos.